Prezados alunos, vamos começar a nossa videoaula do nosso curso sobre crítica cinematográfica. Na nossa videoaula nós estudaremos 4 temas muito importantes. O primeiro deles é a relação entre a história do cinema e da própria crítica cinematográfica. Depois, nós vamos refletir sobre o que é uma crítica cinematográfica. Num terceiro momento, vamos tentar identificar modelos, metodologias para elaborar uma crítica cinematográfica. E, finalmente, vamos lembrar e citar alguns críticos muito importantes da história da crítica cinematográfica que contribuíram não apenas para a crítica cinematográfica, mas com os seus trabalhos para a própria história do cinema. História essa que começa no final do século XIX. Ali, com os primeiros filmes, surge a própria crítica cinematográfica, que no início não era nada mais do que hoje nós chamamos de releases, né? Pequenas notas, pequenos registros sobre os primeiros filmes. A rigor, a crítica cinematográfica vai se desenvolver com o próprio desenvolvimento das grandes escolas de cinema. E eu queria destacar 3 grandes escolas. Numa ordem que eu estou subvertendo a hierarquia, a escola americana, que vai dar uma contribuição bastante significativa, principalmente a partir do final dos anos 20 e especialmente a partir dos anos 30. A escola alemã, especialmente com o chamado expressionismo alemão, e especialmente a escola russa. Essa sim com uma grande ênfase em trabalhos de análises formais do filme, não propriamente do conteúdo dos filmes. De fato, a escola russa teve uma contribuição muito importante para o cinema e para a crítica cinematográfica, porque ali vão se desenvolver os primeiros estudos, estudos que inclusive têm uma dose, um substrato de experimento muito forte, de testar, de experimentar movimentos de câmera, mas sobretudo montagem. E nesse sentido a gente tem que destacar o Vertov e especialmente o Sergei Eisenstein, como 2 baluartes do início do que a gente poderia chamar, né, de uma análise formal dos filmes. Com esses 2 e com a escola russa se percebia o enorme potencial do filme como um instrumento, como uma ferramenta de narrativa, não é? O filme tem uma narrativa formal, tem um tempo que não é natural, que está concentrado exatamente no trabalho do diretor e da montagem. Concomitantemente, o cinema russo está criando um modelo de crítica cinematográfica que é muito importante. Entender o filme por intermédio da sua linguagem, dos planos, dos enquadramentos, da montagem, da estrutura narrativa. Essa é uma forma muito importante para a gente entender o filme e para narrar, descrever esse filme sob a forma de uma crítica, que é uma outra linguagem. A escola alemã é muito importante porque ela dá uma nobreza artística aos filmes. Os filmes alemães dos anos 20 investem em conteúdos sofisticados, em uma cenografia que choca o espectador e, sobretudo, histórias narrativas muito bem construídas. Então, o cinema alemão, o cinema expressionista, dá uma nobreza intelectual aos filmes que vai aproximar os filmes dos formadores de opinião, dos críticos, dos analistas, dos intelectuais, de uma maneira geral. A contribuição americana vem de uma outra vertente, da massificação do filme, da produção sistemática de grandes quantidades de filmes. Essa grande quantidade de filme vai gerar também filmes de muita qualidade. A crítica vai exatamente acompanhando essa evolução. Um movimento muito importante para o desenvolvimento da crítica cinematográfica é o chamado cinema novo, não é?
que vai se desenvolver especialmente na França do pós-guerra. Ali nós temos um movimento muito interessante. Críticos, jovens críticos de cinema, passam a fazer cinema. Então, eles, digamos, estão nos dois lados. No lado da percepção do filme como forma e como conteúdo, e do lado da produção, da montagem, da direção dos filmes. É a Nouvelle Vague, a famosa Nouvelle Vague, que vai produzir talvez o primeiro grande crítico da história do cinema, André Bazin, um autor fundamental que inclusive está indicado na bibliografia desse curso. Mas o que é uma crítica de um filme? O que é a crítica cinematográfica? Ela não deve se confundir com o próprio filme, ela tem uma outra linguagem, ela tem um outro estilo. A tarefa principal de uma crítica cinematográfica, e os mestres mostraram exatamente esse caminho, é desmontar o filme, contar o filme de uma outra forma. Então, a crítica cinematográfica é um estilo literário, com atribuições, com elementos estritamente literários. Depende, sobretudo, da qualidade do crítico. A crítica de um filme é uma obra autoral. Existem críticas que são mais famosas do que os filmes. Críticas que destruíram a carreira do filme no mercado. Críticas que chamaram a atenção mais para atores do que propriamente para filmes. Cito a Pauline Kael, com o filme Os Embalos de Sábado à Noite. Ela foi a primeira a perceber ali o talento de um jovem ator que estava começando, John Travolta. Né? E de uma forma inusitada, ela sustenta que ali estava nascendo uma estrela do cinema, que estava nascendo um ícone, não é, do cinema americano contemporâneo. E ela estava certa. Não é? Como a gente pode fazer uma crítica cinematográfica? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é: assistam filmes. Filmes clássicos, filmes contemporâneos, filmes sofisticados do ponto de vista da narrativa, mas também filmes de mercado, filmes com uma comunicação direta com o espectador, de todos os gêneros. Seja seletivo, sem dúvida, mas não seja preconceituoso. Não deixe de assistir um filme pelo nome do seu diretor, pelos atores, pelo elenco, pelo roteiro. Né? A principal tarefa de um crítico cinematográfico é assistir os filmes. Né? Exatamente esse olhar que vai se aperfeiçoando, que vai ganhando repertório, ele vai ganhando uma qualidade diferente para falar e escrever sobre os filmes. Existem duas linhas que você pode seguir. Talvez o ideal seja exatamente a síntese dessas duas linhas. A primeira linha é uma análise formal do filme. Você vai enfatizar na sua crítica o trabalho de montagem, os planos, o posicionamento de câmera, em última instância, a linguagem cinematográfica. Recomendo um livro em especial que vai te ajudar muito nesse caminho. Né? O livro do Inácio Araújo, que está indicado na nossa bibliografia, Cinema, Imagem e Movimento. É um livro de poucas páginas, mas em poucas páginas o Inácio Araújo consegue sintetizar elementos formais que vão te ajudar muito a olhar o filme de uma outra maneira. Eu desafio você a ler esse livro e depois assistir um filme que você já assistira no passado. Você vai perceber que esse filme parece um outro filme. É aí que começa o olhar do crítico. É ver aquilo que normalmente o espectador que vai ao cinema, que assiste esse filme pela TV, não consegue enxergar. Você vai ter um outro olhar, uma outra perspectiva. Essa é a linguagem da forma cinematográfica. A outra, que também é muito interessante, você vai se fixar na história do filme. Como essa história é narrada, como ela é descrita, quais são os elementos, a originalidade ou não do roteiro,
a performance dos atores, dos personagens, depende muito da sua própria formação. Se você gosta, se você tem um repertório maior para fazer uma análise de forma ou de conteúdo. Recomendo um autor que eu gosto muito, cito bastante no meu livro, O Cinema Manipula a Realidade e a História do Cinema Brasileiro. Nesses dois livros eu usei muito um autor norte-americano chamado Douglas Kellner, em um livro chamado A Cultura da Mídia. Ele consegue fazer de uma forma brilhante a síntese entre uma análise formal do filme e uma análise do conteúdo do filme. E mais ainda, ele mostra que mesmo um filme popular, uma boa análise faz desse filme popular uma espécie de um documento sobre um período, sobre um momento da história. Muita informação, muitos caminhos a seguir. Queria falar para vocês de alguns críticos muito importantes da história do cinema brasileiro e da história do cinema em geral, né? Já falei do André Bazin. O André Bazin é fundamental para a gente entender a relação entre o cinema europeu e o cinema norte-americano. Como em grande parte, né, o cinema europeu que se faz do pós-guerra se dá em torno de ícones, de grandes diretores norte-americanos. É André Bazin que, por exemplo, vai resgatar a importância de Orson Welles para o cinema americano e para o cinema mundial. É André Bazin que chama a atenção para John Ford e para uma linguagem específica, uma narrativa específica dos filmes do John Ford. André Bazin tem uma forte formação literária. Os textos do André Bazin são muito ricos, muito densos. São verdadeiros artigos, mas a rigor são críticas cinematográficas. Pauline Kael vai numa outra linha. A americana, ela tem um poder de síntese impressionante. Ela consegue fazer uma análise aguda, profunda de um filme em 2, 3 parágrafos. Diferente do André Bazin, a Pauline Kael usa muitos adjetivos para elogiar e para criticar filmes e diretores. Então ela se tornou extremamente popular. Muitas vezes os espectadores primeiro liam a crítica da Pauline para depois ir ao cinema. Então ela foi muito importante para popularizar um filme ou para tornar esse filme um grande desastre de mercado. No Brasil a gente tem uma longa e importante história de crítica cinematográfica. Paulo Emílio, Francisco Salles, entre outros, o Inácio Araújo, José Lino, são críticos importantes que ajudaram a construir a história do cinema brasileiro. Vejam o José Lino, que também está indicado na nossa bibliografia. Com o referencial teórico da literatura, ele transformava a crítica de um filme num texto literário, de grande profundidade, de grande densidade. Hoje, inclusive, usado em cursos de letras nas principais escolas do Brasil. Recomendo muito a leitura do José Lino. Talvez num outro extremo, o Inácio Araújo, vivo na atividade, escrevendo quase que diariamente na Folha de São Paulo, críticas muito concisas, críticas de 2, 3 parágrafos, mas que ele consegue dizer, de uma forma bastante sintética, o que é o filme, estimular o espectador a assistir esse filme ou simplesmente procurar uma outra opção. Por tudo que eu falei na nossa aula de hoje, dá para perceber que a atividade do crítico implica em grande responsabilidade. Ele está produzindo um texto autoral, um texto com qualidades literárias e um texto que pode fazer parte da história do cinema, da história da literatura e da própria história do país. Muito obrigado, caro aluno. Vamos em frente com o nosso curso. Novas emoções estão à sua espera. Um forte abraço.